Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam as escolas públicas aqui na Inglaterra. Desde como você faz a seleção, aplica para vaga, quando você chega aqui ou quando o seu filho chega em idade escolar, até a rotina e o dia a dia, como é que funciona. Então vem comigo. Primeiro, a criança pode começar a estudar se ela fizer 4 anos até dia 31 de agosto. Aqui o ano letivo é diferente do Brasil, ele começa em setembro. Depois do verão, o verão da Inglaterra aqui é entre junho, julho e agosto, então em setembro, quando começa o início do ano letivo aqui. Então, se a criança fizer 4 anos até dia 31 de agosto, ele já começa na escola, ele já pode começar na escola em setembro, que é no ano letivo seguinte. Se ela fizer 4 anos depois de 31 de agosto, aí ela só começa no ano seguinte ou quando ela atingir a idade compulsória. A idade compulsória é quando é obrigatório ir para a escola. Então, se você acha que o seu filho com 4 anos não está pronto ainda para ir para a escola, você não precisa colocar ele para a escola já assim que ele completa 4 anos, ou se ele completa 4 anos antes de 31 de agosto, você não precisa necessariamente colocar ele na escola em setembro. Então, com 5 anos, a criança aqui na Inglaterra atinge a idade compulsória. Então, ela precisa entrar na escola a partir do bimestre seguinte. Mais ou menos assim que funciona aqui. Para você fazer a aplicação para essa escola, eu vou deixar aqui no link da descrição o site do governo, onde você pode entrar e aí você vai colocar o CEP de onde você mora e ele já vai te direcionar para o site da prefeitura. É tudo interligado. Então, assim, geralmente funciona da mesma forma, qualquer lugar que você esteja. As aplicações, elas sempre abrem no final do ano e vão até 15 de janeiro. Faz o formulário, preenche o formulário, coloca as escolas em que você gostaria que o seu filho estudasse e lá em abril, então, o governo vem com a decisão dizendo qual escola das que você escolheu que o seu filho foi matriculado, digamos assim. E aí já começa a comunicação com a escola para ele começar a escola em setembro. Antes de você preencher o formulário e fazer a escolha da escola, uma coisa que é muito importante é você avaliar. Tem algumas dicas, né, de como que você faz a escolha da sua escola. Uma das dicas é o seu catchment area. Catchment area é uma estipulação da prefeitura da sua localização dizendo que o seu filho mora nessa região, então as escolas dessa região são essas e dentro dessas escolas da região você deveria colocar o seu filho. É muito mais difícil eles darem uma vaga para o seu filho numa escola mais distante porque não faz parte do catchment area dele, ou seja, né, não faz parte da vizinhança dele. Então, uma das coisas a você observar é as escolas que estão ali nos seus arredores, né, que fazem parte do seu catchment area. E a outra coisa também que é muito importante observar é, obviamente, a qualidade daquela escola. Então, tem duas formas de você avaliar a qualidade da escola. Uma é de acordo com o rating Ofsted, então, que é uma nota chamada de Ofsted. Ofsted é um órgão que visita as escolas e faz tipo uma auditoria. E aí as escolas vão ganhando uma pontuação, né? Aqui elas ganham um status, digamos assim. Os status do Ofsted, você tem o status de excelente, bom, precisa melhorar e inadequado. Então, inadequado são aquelas escolas que já estão com muitos problemas e, enfim, estão passando por medidas para melhorar a condição de ensino, porque elas não estão nem um pouco de acordo com o que é necessário e o que é pedido na auditoria. Então, elas falharam a auditoria bem feio. As de bom e excelente já são, super boas escolas, já podem confiar que tá de bom tamanho. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link também aqui embaixo, onde você procura a escola da sua região, você vai encontrar todas as escolas do seu município lá, e aí você avalia qual que é a avaliação que elas tiveram no Ofsted. Uma coisa muito importante a lembrar é também quando essa avaliação foi feita. Lá você consegue ver qual é o ano que essa avaliação foi feita, porque se ela foi feita em 2002, 2009, muita coisa já pode ter mudado. Então, assim, procura as escolas que tenham uma avaliação, que tenham passado por essa auditoria mais recentemente, porque daí aquela avaliação é mais verdadeira. Uma escola que foi excelente em 2002, hoje pode estar inadequada, né? Já faz, 20 anos. Então, é importante que você observe também quando essa auditoria foi feita. A segunda forma de avaliar a qualidade da escola, também no site do governo, tem a tabela de pontuação da escola. Todo ano, enfim, tem provas e atividades onde os alunos passam, né? É tipo, eu acho que no Brasil tem uma atividade similar, eu não lembro agora o nome, que avalia, tem uma prova de avaliação para as crianças e aí a escola tira uma nota, né, uma média dessa avaliação e aí essa média é comparada com a média do governo e com a média nacional. E aí essa tabela mostra mais ou menos isso. Então, em várias etapas, português, matemática, vários critérios, essa escola vai ganhando uma nota. E aí você pode comparar como que tá a nota da escola em comparação com a média nacional. Essa é uma coisa bem importante também de avaliar, que muita gente só pensa no Ofsted
Ofsted, no status do Ofsted, mas acaba esquecendo que você pode avaliar a escola um pouquinho mais a fundo ainda, sabendo exatamente a média dela em cada um dos critérios. E escolhendo a escola, você pode escolher, se não me engano, entre 4 ou 5 opções das que você gostou, e você pode colocar elas no formulário em ordem de prioridade. Ou seja, a minha escola número 1, a que eu mais gostaria que meu filho estudasse, é a escola X, aí vem a escola Y, e aí você dá outras opções também caso não tenha vaga lá. Como no meu caso, eu escolhi escolas fora do meu bairro, eu não observei o meu catchment area, e o motivo pelo qual eu não observei é porque eu morava num bairro super bom, só que o meu catchment area era só o bairro de periferia, perto do centro, e não tinha nenhuma escola que eu tava feliz, que eu queria que o Felipe estudasse. As escolas que eu queria que ele estudasse ficavam atrás da minha casa. E o catchment area é uma coisa que não funciona bem regular, né? Você acha que é uma circunferência ao redor da sua casa e não é. Na verdade, na minha, eu tava bem numa divisa. As escolas pra frente da minha casa, né? Todas estavam no meu catchment area. Pra trás da minha casa, escolas muito mais próximas, inclusive, não estavam no meu catchment area. Então, eu achei que eu vou arriscar e vou aplicar pra escolas fora do meu catchment area e vou ver como é que funciona. Eles podem ainda assim dar vaga, como eles deram pra mim. E como que eles fazem, né? Tem uma ordem de prioridade na hora de eles estabelecerem quem vai ganhar a vaga naquela escola e quem não vai. Primeiro, se são filhos de funcionários. Se são filhos de funcionários daquela escola, eles têm prioridade naquela escola. Aí vem quem já tem irmãos na escola. Aí vem o povo que fica no catchment area. E aí depois, pro resto do povo fora do catchment area que aplicou, que não deveria, na verdade, ter aplicado para aquela escola, mas ainda assim quer que o seu filho estude lá. Como que eles fazem daí a distribuição das vagas para as pessoas fora do catchment area? Eles fazem por distância. Então, digamos assim, se olhar no mapa, numa linha reta da escola até a sua casa, quantos quilômetros que isso dá? E aí, eles vão distribuindo as vagas para quem mora mais perto. E foi assim que o Felipe ganhou a vaga dele. A gente morava a 2 quilômetros da escola só que mesmo assim, a escola não estava no catchment area dele. Em abril, quando seu filho, então, ou sua filha, já recebeu a vaga, já sabe que escola vai estudar, a escola já vai mandar e-mail, já vai entrar em comunicação para informar, mandar lista de uniformes. Precisa no primeiro dia, quando que começa, tem toda uma adaptação, né? Aqui os anos iniciais, que é a primeira fase da educação pública, começa no Foundation ou Reception, e aí vai até os Year 6. Então a criança estuda ali dos 4 até os 9, 10, nos anos iniciais. No Reception, eles já aprendem o alfabeto, eles já aprendem. O meu filho saiu lendo dessa fase inicial. Então, com 4 anos, o Felipe já lia e ele também tinha um bom conhecimento de escrita. Ele já estava ali no nível silábico alfabético, ele já conseguia colocar uma letra para cada sílaba. E aí, do Year 7, né, do ano 7 até o 9, é a parte que aqui que eles chamam de escola secundária. O ano letivo aqui na Inglaterra, como eu falei, começa sempre em setembro e ele termina em julho. E aí, entre julho e agosto, eles têm 6 semanas de férias. As férias aqui funcionam diferentes de como funcionam no Brasil. A aula começa em setembro e a cada bimestre, a cada 6 semanas, cada bimestre aqui é composto por 6 semanas, então a cada 6 semanas eles têm uma semana de férias. Com exceção do Natal, no Natal eles têm 2 semanas e na Páscoa em abril também 2 semanas. E 6 semanas no verão, quando termina o ano letivo. Então eles têm muito mais férias do que tem no Brasil, então você tem que cuidar bem, quem trabalha fora tem que se organizar direitinho, porque eles vão ter bastante férias. Como que funciona então para os pais que trabalham, né? Como se dá conta de ter filho na escola, sendo que eles têm tantas férias, muito mais férias do que a gente tem no nosso trabalho para poder tirar férias junto com eles toda vez. Então, o que a gente faz? Quais são as opções que eu uso para que o Felipe tenha um lugar para ir durante as férias, sendo que eu ainda tenho que trabalhar? As creches daqui e as instituições educacionais, elas oferecem atividades e oferecem cuidados para a criança nessa época. Então, o Felipe, quando é férias da escola, ele vai para a creche onde antigamente ele ia quando ele era menorzinho. E lá ele faz algumas sessões. Como eu trabalho de casa, então eu combino. Alguns dias ele fica em casa comigo e eu trabalho comigo, tento agendar menos reuniões, organizar a minha agenda para dar conta disso. E outros dias ele vai para lá, passa o dia fazendo atividades, eles fazem brincadeiras, eles fazem viagens, passeios no parque, vão ao cinema, eles fazem várias coisas. Obviamente que isso é uma atividade paga, então eu tenho que pagar cada dia para ele ir lá e passar o dia lá fazendo alguma coisa diferente. O horário das aulas aqui na Inglaterra, ele começa, geralmente muda de escola para escola, né, estado para estado, mas geralmente é entre 8h30, 8h40 até as 3h20, 3h30, 3h40, mais ou menos nesse horário assim. Na escola do Felipe é das 8h30 até as 3h20, é bem no meio do
dia. Se eu tô trabalhando 3h20 da tarde, como que eu faço para pegar o Felipe na escola? Então, a escola mesmo já oferece para os pais que precisam as opções de School Club, que é um clube escolar, onde a criança pode ir bem cedo de manhã e toma café lá, e daí faz atividades antes de começar a escola. Então, eles abrem às 7h30 e depois eles mesmos colocam na sala de aula e levam a criança para a sala de aula. Fica dentro da própria escola. Depois, no final do dia, tem também essas atividades de clube depois da aula. Então, ele pode sair da escola e eles já levam ele direto pro clube lá, e lá ele fica até as 4h20 se ele vai fazer 1 hora de clube, ou até as 5h20 se ele vai fazer 2 horas de clube. E aí você paga por hora que ele utilizar. Eu uso bastante isso quando eu preciso ir pro escritório, por exemplo. Como eu trabalho de casa, quando eu trabalho de casa, eu vou lá, coleto ele às 3h20, ele vem, ele fica assistindo alguma coisa, eu dou um lanche, fica brincando e eu termino de trabalhar mais umas 2 horas, 1h30, 2 horas. Quando eu vou pro escritório, eu preciso usar essa opção. Então eu largo ele mais cedo, ele toma café lá, e aí ele vai pro clube de tarde, aquele que sair primeiro do trabalho, pega ele lá o quanto antes. Então é assim que funciona para dar conta da demanda de férias e de trabalho e esse negócio da escola terminar no meio período. Eles têm mais horas diárias de escola aqui no Brasil, mas eles também têm mais férias durante o ano do que no Brasil. Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui antes de continuar esse vídeo é que trabalhar de casa ajuda muito na rotina escolar. Eu tenho mais flexibilidade, eu posso buscar ele a hora que a escola termina, eu consigo ir numa reunião de pais no meio do dia. Trabalhar de casa ajuda muito mesmo nessa parte de dar conta da atividade escolar das crianças, sem ter que faltar trabalho. Então eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, porque se você quiser uma oportunidade para trabalhar de casa, entre em contato comigo lá e eu tenho a oportunidade certa para você, a gente pode conversar. As reuniões de pais aqui na Inglaterra, elas funcionam individualmente, né? Eu lembro que no Brasil a gente fazia reuniões de pais coletivas, dava anúncios gerais e avisava todo mundo, e aí depois partia pro individual para entregar o boletim, enfim, essa coisa toda. Aqui não tem essa coisa de entrega de boletim, só no final do ano que eles ganham mesmo uma cartinha assim de desempenho, mas durante os bimestres, pelo menos até o ano 1, que é onde o Felipe está, não tem. Eles fazem a reunião individual, você senta, né, você e a criança e o professor, e aí o professor vai falando sobre o progresso da criança, pontos que precisa melhorar e como você pode dar suporte para eles fazerem essa melhora também. Outra coisa importante de comentar é que até o 3º ano as crianças ganham alimentação do governo. Então você pode entrar lá no site da escola, tem um cardápio, e aí você pode escolher o que a sua criança vai querer comer de almoço durante esses dias que ela vai para a escola. A partir do 3º ano você consegue ainda fazer uso do mesmo cardápio, mas aí é um serviço pago. Você tem que pagar ali 2, 3 libras por refeição, senão você também pode mandar a criança com comida de casa. Vou deixar agora o link aqui das minhas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar pelo Instagram, eu sempre posto mais novidade, mais o dia a dia mesmo, como que funcionam as coisas aqui na Inglaterra. Me acompanhe por lá. Se não, espero você no WhatsApp pra gente conversar sobre aquela oportunidade de trabalho, pra você ter uma renda trabalhando de casa, muito importante aqui na Inglaterra, porque a maioria das opções de trabalho para imigrantes que chegam aqui no Brasil são trabalhos presenciais. Então, se você tá querendo mais flexibilidade e não sabe como, ou ainda não tem inglês suficiente para fazer isso, vem conversar comigo no WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha se ele foi útil para você. Manda para alguém que tá morando aqui ou que tem filho em idade escolar. Então, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final, me deixa saber e coloca aqui embaixo nos comentários Escola na Inglaterra. Até o próximo vídeo. Tchau!